Toda a família da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer-te pela vida da nossa irmã Marise. Obrigado porque pela tua graça, na próxima terça-feira, ela completará mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa visitá-la, que o Senhor abençoe a sua saúde física, emocional, espiritual. Que seja um ano, Senhor Deus, como eu sempre peço, de muito convívio com o Senhor, de crescimento da graça, o conhecimento de Jesus Cristo. Pai querido, que o Senhor esteja com ela e que o Senhor esteja com todos aqueles que estão aniversariando, que porventura não chegaram ao nosso conhecimento. Que a tua boa mão também esteja sobre todos aqueles que estão passando por enfermidade. Que a tua boa mão esteja sobre aqueles que estão passando por luto. Ó Deus, abençoa a família do nosso irmão Ronald, nossa irmã Sônia, nossa irmã Laís Lívia. Que a tua boa mão esteja sobre eles, Pai, trazendo o consolo, o conforto que só o Senhor pode trazer. Abençoa aqueles que precisam de emprego. Abençoa aqueles que estão fazendo um tratamento de saúde. Abençoa os empresários, Pai, aqueles que geram emprego. Que a tua boa mão esteja sobre todos. Que a tua boa mão nos conduza em tudo. Que nos submetamos à tua vontade e que possamos estar também sensíveis à tua voz, para que possamos ouvir e entender que o Senhor sempre coloca tudo no seu devido lugar, no tempo do Senhor. Nós te louvamos, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 3. Tudo para mim também, eu estou me readaptando, tá, gente? Eu quero falar com você hoje sobre um tema. Será um tema curto, mas bem objetivo. Enquanto estávamos aqui orando pelo Luciano, eu não disse para vocês como é que começou isso, né? 2 anos atrás, e depois agora, durante esta pandemia, ele me ligou. Pastor, eu não aguento mais essa vida. Eu preciso ficar bom. O senhor me ajuda? Falei, te ajudo. Pastor, eu quero. Falei, você está fazendo a coisa certa. Falei, pastor, o senhor não desiste de mim? Falei, não. Falei, agora você vai ouvir. Sim, eu estou ouvindo. Você não sabe o que você acabou de pedir para mim. Você falou para eu não desistir de você. Você falou que quer minha ajuda. Então, você vai me aguentar. Você vai ter que segurar o rojão. Porque o rojão virá, você sabe disso. Eu sei, pastor. Então, você vai esquecer? Não. Você vai esquecer? Não. Por que eu estou falando isso agora, dando essa introdução aqui, esse pequeno comentário? Porque o tema do sermão de hoje, seja alguém para alguém. Nós temos que ser alguém para alguém. E em João capítulo 11, no verso 3, um versículo simples, um versículo de certa forma até despretensioso, dentro de todo um contexto, mas que diz assim: então as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, não é?
elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ou seja, elas enviaram alguém para ir até Jesus e trazer o recado. Pai querido, é a tua palavra que será exposta. Queremos que o teu Espírito tenha livre acesso às nossas mentes e nossos corações, e que esta palavra nos enche a nossa botija de azeite, esse azeite precioso que só o Senhor possui. E, ó Deus, que o Senhor possa cumprir o teu propósito para a vida de cada um de nós, que aqui estamos no templo, e todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Seja alguém para alguém. Tem me impressionado muito o posicionamento de muitos evangelhos existentes aqui no Brasil e no mundo. Eu tenho acompanhado muito isso. Tenho ouvido, tenho visto a forma de trabalhar, tenho percebido a maneira como se conduz, mas tem me impressionado bastante esse posicionamento desses evangelhos no nosso Brasil e no mundo em que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, amados ouvintes, que aquilo que me dá mais calafrio, e tem me dado muito calafrio toda vez que eu vejo, e tem me incomodado bastante como pastor, é o evangelho do eu. É aquele evangelho que sustenta que pode todas as coisas. É aquele evangelho que, sem preocupação nenhuma com o próximo ou com o bem comum do outro. Tenho percebido muito isso. Tem sido utilizado como uma verdadeira arma do nosso adversário para afastar as pessoas do evangelho, daquilo que podemos chamar de evangelho pleno. Pessoas que estão desacreditando de Deus, desacreditando de Jesus, desacreditando da Bíblia, por causa deste evangelho do eu, que sustenta que tudo nós podemos, sem nenhuma preocupação com o próximo ou com o bem comum, como eu acabei de dizer. Este evangelho que estabelece privilégios ao indivíduo, ou este evangelho que estabelece privilégios para uma determinada liderança ou um determinado grupo em detrimento do coletivo. Isso me dá calafrios, me faz pensar muito. O que busca apenas a realização material em prejuízo moral da consciência plena de um ser humano, que satisfaz o amor próprio, obscurecendo o amor sacrificial, que deve envolver a vida de todo cristão. A prática deste evangelho, que eu chamo de evangelho raso, e é um evangelho raso, das muitas religiões existentes hoje. Eu falo em religiões que em sua pressa estão ignorando as dores e as necessidades desse mundo, pois deixa de marcar um encontro com o próximo. Consequentemente, quem não se encontra com o próximo, também não se encontra com Deus. O Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho pleno.
Aquele onde o nós não é o coletivo do eu. O nós, na verdade, é a morte do eu. Eu quero dar um exemplo aqui do Evangelho pleno. E a gente vê esse Evangelho pleno se destacando no Brasil, no mundo, quando acontece um desastre. Quando acontece um desastre, a gente vê o espírito humano responder estendendo as mãos aos aflitos, não é verdade? A gente consegue ver recentemente Brumadinho e tantas outras coisas que acontecem, tantos outros exemplos. Nós presenciamos através de reportagens que pessoas ficam na fila para doar sangue, equipes de resgate trabalham por horas incontáveis, mas o esforço essencial é realizado por uma outra equipe. Qual é o trabalho desta outra equipe? Qual é o trabalho desta equipe? De cobrir o mundo em oração. Esse é o trabalho de uma equipe que trabalha de forma silenciosa, mas que faz toda a diferença. Em parte, nós nem sabemos o nome deles. Desconhecemos o nome da maioria. Assim foi o caso de alguém que orou um dia, muito tempo atrás. Ele foi até Jesus em prol de um amigo que estava doente. Ninguém foi mais importante do que aquele que foi até Jesus. Então, eu quero entrar no texto de hoje. João escreve o versículo que nós acabamos de ler, onde Maria e Marta mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Alguém foi até Jesus em prol de Lázaro. Alguém foi. A Bíblia não relata quem é esse alguém, mas alguém foi até lá. E porque esse alguém foi, Jesus respondeu. Porque alguém foi. Nós sabemos que o pecado é uma enfermidade. O pecado é uma doença mortal. É uma doença que nos tira a vida pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, por quê? Esta semana estive no cemitério da Lapa por 2 vezes. Para o sepultamento da nossa irmã Volga e para o sepultamento do nosso irmão Atílio. Mas o pecado, como uma enfermidade, como uma doença, tirou a vida de Volga e de Atílio uma vez. O salário do pecado é a morte. Todos vamos passar pela morte, porque este é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o pecado, ele é uma enfermidade, ele é uma doença tão mortal que ele pode tirar a vida de uma pessoa não somente uma vez, mas 2. É por isso que a igreja está presente. É por isso que a igreja se reúne. É por isso que a igreja milita, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a todas as pessoas. É por isso que nos reunimos aqui, não somente para prestar um culto ao Senhor, mas para dizer que Jesus ama o pecador. Para dizer que Jesus estende uma carta de perdão ao pecador. Hoje, nós estamos celebrando o memorial. Esta mesa está posta aqui como um memorial, como uma ordenança de Jesus, para que nós, como igreja e como ordem dele, lembremos a toda a humanidade do que ele fez pela humanidade. É para não nos esquecermos.
É para lembrar que Jesus nos oferece uma verdadeira remissão dos nossos pecados, nos oferecendo a cura, nos oferecendo a liberdade, pois através do seu sacrifício, todas as prisões que prendem o ser humano nas trevas foram abertas. Elas foram abaladas. Às quintas-feiras nós estamos falando de Pedro, lembram? Estamos falando que Pedro estava ali preso, não é? E as algemas se soltaram, estava num lugar escuro, e veio o quê? Deus enviou um anjo, e ele conseguiu enxergar. Eu posso me movimentar aqui, Marco? Dá para movimentar? Posso me movimentar aqui? Não muito. Então tá bom. Mas vamos dar um jeito que eu preciso movimentar. Mas vamos lá. A questão aqui é a seguinte: o evangelho pleno é o evangelho que prega que Jesus fez por toda a humanidade. O evangelho pleno é o evangelho que vê o próximo. O evangelho pleno é aquele que não busca o interesse do eu, o interesse de um grupo. O evangelho pleno é aquele que diz que Jesus está oferecendo cura, que oferece liberdade através do seu sacrifício. O evangelho pleno é aquele que leva o homem a enxergar aquilo que ele não enxerga. Quando Jesus disse, está consumado, prestem bem atenção nisso, quero que todos vocês prestem atenção. Membros da igreja, prestem atenção nisso, porque isso é um ensino que você pode passar para outros. Você sabia que quando Jesus disse, está consumado, todas as prisões, todas as trevas foram abaladas? Todas as celas, imaginem uma cela. Quem já viu uma cela aqui? Levanta a mão. Quem já viu uma cela? Vocês nunca viram uma cela de prisão? Uma jaula? Muito bem. Imagine que você está ali sem Jesus. O homem sem Jesus, ele está numa cela. Ele está preso. Quando Jesus disse, está consumado, todas, repito, todas as celas foram abertas. Todas. Não existe cela fechada. Você sabia disso? Todas as celas foram fechadas porque ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Ele disse, está consumado. Eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu ofereço o perdão para toda a humanidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou a luz do mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus ainda disse para mim e para você, todos aqueles que entenderam o que acontece nesse processo, eu, Isidro, estava numa cela. E uma cela escura. Uma cela você não enxerga nada. E daqui a pouco eu vejo uma luz, como eu estou olhando para essa luz aqui da transmissão. E como é bom quando você vê uma luz no meio do nada, no meio das trevas. E aí você percebe que a cela está aberta. E aí você percebe através da pregação do Evangelho, através daquilo que eu e você podemos fazer. Um dia alguém fez isso para mim. Um dia Deus usou o pastor Orivaldo Pimentel Lopes numa mensagem para falar para mim. Eu aos 9 anos estava na prisão, numa prisão espiritual que todo homem sem Jesus está, todo pecador está, e eu entendi que eu estava livre em Jesus e que eu poderia sair da prisão, e eu escolhi sair daquela cela. É por isso que nós estamos nos reunindo. É por isso que pregamos o Evangelho, é por isso que celebramos a ceia hoje, para lembrar do que Jesus fez e do que Jesus faz. Porque todo aquele que vê Jesus, todo aquele que recebe essa luz, ele é libertado das trevas. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Nós que pregamos o Evangelho pleno. O Evangelho pleno é isso.
É um evangelho que não é egoísta. É um evangelho que faz com que cada pessoa seja liberta. E o evangelho pleno nos faz querer ser um facilitador para que outros que estejam aprisionados pelo pecado possam enxergar que as celas estão abertas e queiram sair desta prisão. E sabe por que não saem da prisão? Porque desconhecem a saída. Está na frente dele a cela aberta e ele não enxerga. Então, nós precisamos ser alguém para alguém. Nós precisamos ser alguém para alguém. Você precisa ser alguém para alguém. Nós temos que ser esse facilitador. Assim como um dia eu recebi e entendi esse evangelho e disse para Jesus: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, entra em mim agora. Eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu recebi Jesus, e quem entra em você é o Espírito. E aí cabe a nós como igreja nos alimentarmos, vivermos uma vida de santidade, para que nós possamos crescer na plenitude do Espírito, sermos cheios de azeite. Mas precisamos ser facilitadores. Há muitas pessoas aprisionadas pelo pecado, e essas pessoas não enxergam. E nós precisamos ser essas pessoas que os ajudem a enxergar. Precisamos ser deste grupo de intercessores, este grupo invisível, que mesmo nas horas das tragédias que acontecem no mundo, eles estão ali praticando as boas obras, e nós devemos fazer isso sim. Mas junto com as boas obras, nós vamos levando o evangelho que dá o antídoto para a segunda morte. Eu tenho me preocupado muito com isso. Nós vamos ficar aqui por pouco tempo. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Pode ser, quem é que pode acrescentar 1 segundo de vida? Quem é que pode acrescentar 1 ano de vida? Você sabe se você vai estar aqui amanhã? Mas a palavra de Deus, ela é muito clara na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Leiam isso em casa. Leiam e meditem. Fechando os olhos aqui, nós abriremos os olhos do outro lado. Aonde você vai abrir os seus olhos? Esta é a questão. Esta é a questão que incomoda este pastor. Esta é a questão que, como pastor desta igreja, como cristão, eu tenho que ser um facilitador. Eu tenho que mostrar para a pessoa: olha, tem um antídoto para a morte número 2. Você não precisa morrer eternamente. Receba o perdão de Deus para a sua vida. Mas quem é você? Eu sou Isidro. Eu quero ser alguém para você. Eu espero estar sendo alguém para o Luciano. Eu espero que você possa ser alguém para alguém. Percebam que essa pessoa foi até Marta e Maria, mandaram essa pessoa ir lá falar com Jesus. E Jesus respondeu. Jesus sempre responde. Sempre responde. Mas porque alguém foi até Jesus. Então seja alguém para levar outro alguém para Jesus. Amém? Vocês entenderam isso? Como eu sempre digo, vamos fazer um resumão. Seja alguém para alguém. Todo ser humano está dentro de uma cela. Milhares e milhares já saíram das celas, porque entenderam. E só pode sair da cela quem vê a luz.
Só vai poder ver a saída da cela quem enxergar Jesus. Jesus estendendo a mão e dizendo: olha, a cela já está aberta, meu filho, minha filha, você pode sair. Você já está liberto, eu já te dei a liberdade. Sai para fora, vem viver uma vida comigo. Eu sou o teu Salvador, eu quero ser o Senhor da sua vida, eu quero te dar uma nova vida, eu quero que você tenha uma vida eterna. Eu quero te dar o antídoto para a segunda morte. Receba Jesus na sua vida hoje. Você que me ouve na internet, diga para Jesus: Jesus, eu quero sair desta cela hoje. Jesus, eu estou te recebendo como meu único e suficiente Salvador nesta noite, neste dia 6 de setembro de 2020. Jesus, obrigado por enxergar a saída da cela. E agradeçamos a Deus porque todas as celas estão abertas. Basta você querer sair. E para sair, receba Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Quero terminar com uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo hoje. Quero fazer uma pergunta para você que me ouve pela internet. Você pode ser alguém para alguém? Vou fazer essa pergunta novamente e termino aqui este sermão. Você pode ser alguém para alguém? Amém? Seja alguém para alguém. Isso é muito importante. Talvez você esteja conversando com uma pessoa, e já aconteceu comigo durante essa pandemia, de eu estar conversando com uma pessoa em maio e eu não a revi mais, porque ela faleceu aos 53 anos de idade, de Covid-19. Complicações da Covid. Mas tive a oportunidade de orar com essa pessoa. E essa pessoa disse: sim, eu quero. Orou junto comigo. Deus vê o coração. Mas você já imaginou se eu não tivesse falado alguma coisa com ele? Eu podia imaginar que uma pessoa com quem eu estava conversando, com 53 anos de idade, seria ceifado? Nós não podemos imaginar nada, queridos. Então sejamos alguém para alguém. Nós recebemos essa salvação. Nós temos a vida eterna com Jesus. Eu tenho certeza que quando eu fechar os olhos aqui, essa matéria vai se decompor, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu não vou estar ligando mais para essa matéria, porque eu já vou abrir meu olho, os meus olhos, na verdade, e eu vou estar no paraíso. Eu vou estar desfrutando das delícias de conviver com Jesus. Eu vou estar na antessala. Mas e aquele que não tiver Jesus? E aquele que não tiver a marca? Aquele que realmente não tiver entregue a sua vida e realmente recebido a carta de perdão, ele vai fechar os olhos e vai abrir os olhos num lugar nada agradável, diz a palavra de Deus. Isso não incomoda a gente? Me incomoda bastante. Me incomodou ver aquele jovem no dia que eu estive lá. Um rapaz convulsionou ali em frente. E me parece que veio a óbito. Ali na frente mesmo. Na Cristolândia. Quantas pessoas estão sendo ceifadas pelo diabo? Quantas vidas? Eu vejo a Cristolândia ali e vejo tantas outras agências de Deus em toda a face da terra. Nós estamos para pregar, nós temos que pregar o tempo todo, nós temos que ser alguém para alguém. Não deixe passar
o tempo é hoje. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Levante a sua mão onde você está. Há alguém neste recinto que queira fazer isso? Fale, eu quero receber este perdão de Jesus hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui 1 hora. Eu quero receber agora. E eu quero dizer, Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e recebo o teu perdão e eu quero nesse momento sair desta cela e ser uma bênção na vida de alguém. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Tem? Pode levantar. Vamos orar. Pai querido, que o teu Espírito Santo complete esta palavra em cada um de nós. Que sejamos alguém para alguém. Se alguém fez esta oração, recebendo o Senhor como único e suficiente Salvador, confirma esta decisão e escreve no livro da vida o nome dessa pessoa, Pai. Para que naquele dia o nome dele possa ser lido, escrito com tinta vermelha, escrito com o sangue de Jesus. Eu oro assim no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Eu quero convidar neste momento nosso irmão diácono Valdir, nosso irmão diácono Alexandre, nosso irmão diácono Antônio Macedo, para que... Tem mais um número? Tá ok. Tem mais um número no estênio. Tá, vamos lá. Eu vou compor a mesa aqui embaixo.
já receberam Jesus Salvador de suas vidas e que professam a fé em Jesus e que estejam de acordo com aquilo que esta Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, também prega. Então são todos aqueles que fazem parte de uma igreja e que estejam de acordo e em comunhão com Cristo e com a igreja, são convidados a participar da mesa do Senhor nesta noite. Eu quero, neste momento, convidar os nossos irmãos aqui. Nós vamos irmão. Neste momento nós temos aqui nesta mesa 3 elementos. Nós temos aqui a água, nós temos aqui o pão, nós temos aqui o cálice com suco de uva. E na verdade, esses 3 elementos estavam ali presentes naquele dia. E é claro que os elementos principais, sem dúvida, o pão e o cálice, representando o corpo de Jesus e representando o sangue de Jesus derramado em favor de muitos. A água que vamos colocar aqui nesta bacia e que agora estarei simbolicamente lavando as minhas mãos, a água significa pureza. A água, ela limpa. A água nos purifica, não é verdade? Então, neste momento, temos a oportunidade de orarmos e nos colocarmos diante do Senhor neste momento, pedindo perdão por nossos pecados, pedindo a Deus que nos purifique de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça, nos examinemos e assim participemos da mesa do Senhor. Então, neste momento, eu convido você a orar. Convido você, neste momento, a colocar-se diante do Senhor em oração, ao som de uma música. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos examinar a nós mesmos e assim participar do pão e do cálice. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica-nos, ó Deus, de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça, que o Senhor possa, neste momento, nos purificar, que possamos estar aptos para participar da Tua ordenança deste memorial. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, ela diz que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de muitos. Semelhantemente também fez de igual modo com o cálice. E neste momento nós vamos agradecer a Deus pelo pão e pelo cálice. Quero agradecer nesse momento, pedir ao nosso irmão Valdir
nosso irmão diácono Valdir, que agradeça ao Senhor pelo pão, e o nosso irmão diácono Antônio Macedo estará agradecendo a Deus, neste momento também, pelo sangue de Jesus derramado na cruz em favor de muitos. Pai, em primeiro lugar, te agradeço pela presença de cada um representado aqui. Esse dia, esse memorial que nós vamos oferecer, o Senhor nos oferece o pão que representa as nossas transgressões sofridas pelo Deus. Obrigado por esse dia, agora que você nos concede, abençoe a cada um aqui presente, Senhor, e que possa participar com sabedoria, examinando a própria consciência, Senhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Pela saúde, o Senhor tem o livramento que o Senhor tem nos dado a cada um de nós, a nossos familiares, Senhor. E que nós vamos participar desse vinho que simboliza o sangue de Cristo Jesus. E ao nós participar, que nós sejamos libertos de todas as enfermidades que provém do nosso corpo. Nós cremos que nós estamos libertos, em nome de Jesus, que nós possamos estar reunidos mais vezes aqui presente, neste lugar, para comemorar, para participar desse memorial, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode passar os elementos. Alexandre, depois. Celso. Aqui à frente.
palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, que enquanto comiam, Jesus, ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu o pão. E neste partir do pão, ele deu aos seus discípulos, assim como todos nós recebemos neste momento, o pão. E ele disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Façamos em memória do Senhor. Em seguida, ele tomou o cálice, ele deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, e todos nós já recebemos o cálice. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Em memória do Senhor Jesus, participemos do cálice. Palavras de Jesus: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Isso vai ser uma delícia. Ele vai tomar novamente este suco da videira com todos aqueles que saíram das celas, com todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E a palavra diz no verso 30, podemos cantar um hino? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o hino? Número 80 do Inário para o Culto Cristão. Deixa eu só chegar lá. Não tem? Vamos colocar um outro hino. O 80, né? Vamos ficar em pé? Demorou um pouquinho porque o pastor pediu, agora não estava na ordem do culto. Vamos lá.
todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, tribos e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por este dia tão gostoso. Obrigado a Deus por termos retornado ao templo para juntos celebrarmos o Teu nome. Ó Deus, obrigado por tudo que está sendo feito. Obrigado pelas novidades. Obrigado por tudo aquilo que ainda teremos que ajustar para poder dar o nosso melhor para o Senhor e para o nosso próximo. Ó Deus querido, obrigado pela Tua companhia. Obrigado porque este culto, ele é para o Senhor. E, ó Pai, que o Senhor tenha se agradado de nós. Obrigado, ó Deus, pelo memorial da ceia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós através da cruz do Calvário. E, ó Deus querido, dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de vitórias, mas acima de tudo, sabemos que teremos também problemas, dificuldades, mas que o Senhor possa nos fazer lembrar que todas as coisas devem ser colocadas diante do Senhor. Dá-nos uma semana de convívio com o Senhor, uma semana onde possamos orar muito, orar juntos, marido e mulher, orar com filhos, orar com amigos. E, ó Deus, que possamos confiar plenamente no Senhor, que possamos depositar tudo aos Teus pés e ter a certeza de que o Senhor nos cuida e que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Ó Deus, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. Oramos assim, no nome de Jesus. Que o Teu amor de Pai, que a graça do Teu Filho amado Jesus, que a consolação, a comunhão e a instrução do Espírito Santo sejam abundantes sobre toda a Tua Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a Tua Igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Podem se assentar, que Deus a todos abençoe.